Fala, turma boa, professor Yarlen Siebra aqui com você. Sou médico, professor de biologia. Vamos iniciar o nosso desafio MED agora para retornar a tua preparação para os teus vestibulares, para o teu Enem, para a gente tornar esse segundo semestre do ano de 2024 decisivo na tua aprovação. Então, vem aqui comigo, se prepara, vamos lá, que a gente vai fazer um serviço maravilhoso aqui hoje. Então, eu quero... Aí, Arlen, eu parei de estudar faz um tempão, estou voltando agora, não tem problema. Vai começar do zero para que a gente possa construir o nosso conhecimento juntos, ok? Lembrando que hoje a gente vai fazer uma alíquota da nossa aula, uma pequena demonstração do que você vai ver ao longo do semestre aqui com a gente, ao longo da tua preparação. E eu vou te mostrar um pouquinho, conversando um pouquinho com você sobre microbiologia. Depois a gente escalona um pouquinho falando sobre zoologia. A gente termina, né, falando sobre fisiologia em um assunto bem descontraído nos próximos minutinhos que a gente tiver junto. Então vem para cá, me acompanha, vamos entender um pouquinho melhor desse mundo que é a microbiologia. Então, por que não começar falando de vírus? Vírus, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que por muito tempo ficou-se essa discussão se vírus de fato eram um ser vivo ou vírus não eram um ser vivo. Ora, se a gente para e pensa, olhar simplesmente para o conceito, quem defende que vírus é ser vivo, fala que vírus tem capacidade de se reproduzir, que vírus tem capacidade de sofrer mutação, e vírus está em constante evolução. A gente viu na pandemia por Covid-19 que o vírus, que é o SARS-CoV-2, não é um vírus novo. Ele é um vírus que a gente já tinha conhecimento dele de muito tempo, que houve aí surtos, epidemias em 2002, em 2004, por aí foi. A gente viu que esse vírus, esse SARS-CoV-2, ele retorna para cá como vírus conhecido como Covid-19, em uma pandemia declarada no dia 31 de dezembro de 2019, por isso o nome, e ele vem justamente com algumas mutações. E a gente viu que ao longo das infecções, ao longo da contaminação, a gente conseguia perceber que esse mesmo vírusinhos, ele era capaz de sofrer algumas variações. E essas variações eram justamente o que hoje a gente consegue entender sobre a nossa evolução, sobre essas pequenas modificações que estão acontecendo ao longo do tempo. Agora, não é ser vivo porque vírus não tem célula. Célula é a unidade morfofuncional da vida. É uma unidade capaz de executar funções e formar a estrutura que hoje nós conhecemos. Que esse conjunto de células é capaz de formar os tecidos. O conjunto de tecidos é capaz de formar os órgãos. O conjunto de órgãos são capazes de formar os sistemas. E por aí vai. Se um indivíduo não tem célula, eu não posso, teoricamente, marcar que esse indivíduo ele é vivo. Mas essa discussão acaba que ficou meio que no passado, porque hoje já se sabe dessas particularidades sobre os defensores de ser vivo, de não. Enfim, resumindo tudo, que vírus, na verdade, são parasitas intracelulares obrigatórios, que para que ele consiga desempenhar a sua função de reprodução, para que ele consiga se perpetuar, para que seja capaz de acontecer evolução nesse cara, é preciso que ele esteja parasitando uma célula. E lembrando que, já até fazendo um link com o teu Enem, lembra que a gente tem as diferentes relações ecológicas. Você lembra junto comigo que as relações ecológicas, elas podem acontecer entre indivíduos de uma mesma espécie, que é o que a gente chama de relações intraespecíficas, e a gente tem as relações que podem acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Fala para mim, se na mesma espécie eu dei o nome de intraespecífica, em espécies diferentes eu vou chamar de interespecíficas. Olha que fácil. E o que mais que a gente tem que lembrar? Que toda relação, seja intra ou seja inter, ela tem, filho, uma classificação. A gente pode classificar as minhas relações ecológicas como relações harmônicas, ou a gente pode classificar as minhas relações ecológicas como uma relação, olha que bonito, uma relação desarmônica. E Arlen, como assim?
A relação harmônica, ela não é capaz de causar prejuízo na espécie. Ela só vai gerar benefício para os dois, ou para pelo menos um deles, mas sem benefício para o outro. Então eu posso figurar a minha relação harmônica da seguinte maneira: se ela causar benefício mútuo, eu vou colocar que ela é uma relação mais. Se ela causar benefício apenas para uma das espécies, eu vou pontuar que essa minha relação ela é uma relação mais zero. E você pode me dar um exemplo em uma situação? Claro. Ora, imagina, por exemplo, que eu tenho uma relação, sei lá, aqui entre eu e você. Entre eu e você, eu estou conseguindo ter a oportunidade de participar, se quiser ser aprovado. Isso para mim faz toda a diferença, e eu me beneficio nessa construção, eu fico feliz por fazer parte. Eu estou me beneficiando, e você se beneficia em assistir o nosso Desafio MED, porque você está aprendendo um pouquinho comigo. Você também se beneficiou. A nossa relação foi entre a mesma espécie, intraespecífica, harmônica, uma relação mais. Claro, a gente tem inúmeros exemplos, eu só estou te colocando uma situação aleatória. Mas a gente pode ter uma relação que você, por exemplo, ou eu não me beneficiaria, e o outro indivíduo se beneficiaria, uma relação harmônica da mesma maneira. Agora, se eu estou diante de uma relação desarmônica, mesmo que um dos indivíduos ele ganhe, se um perder, Arlen, se porventura a relação não causar malefício para um, mas causar malefício para o outro, causou malefício, causou desarmônica. E Arlen, se porventura a relação ela causar malefício para os dois, desarmônica. Então, por que eu estou te falando disso? Porque o fato de a gente ter um parasita, eu estou diante obrigatoriamente de uma relação desarmônica. Porque apesar do vírus se beneficiar, por ser capaz de se reproduzir, por ser capaz de se alimentar, ele vai por uma... Nessa situação a gente tem uma relação interespecífica desarmônica, uma relação mais/menos. Tranquilo, pessoal? Então olha que bacana. A gente tem que o vírus, ele possui material genético que pode ser DNA ou RNA. E ele possui um material proteico, tanto com proteínas estruturais, quanto com proteínas não estruturais. Agora vem para cá, olha que moleza. A gente olha para cá e a gente vê a formação desse vírus. A gente vê bem aqui o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, como eu disse. A gente vê um envelope proteico e a gente vê um capsídeo protegendo esse material genético. E a gente tem aqui nessa imagem diferentes tipos de vírus, diferentes formas de vírus, desde um formato helicoidal, a um formato poliédrico, a um formato esférico, a um formato complexo, como por exemplo esse aqui, que nós chamamos de bacteriófago, tá bom? Então a gente tem diversos tipos diferentes de morfologia que a gente pode encontrar no nosso vírus. Agora, como eu te disse, o nosso vírus ele pode ser de DNA. E esse vírus tanto pode ser de fita simples quanto de fita dupla. Por exemplo, o DNA de fita simples. Enquanto que o famoso herpes vírus, que causa herpesinhos, que pode ser tanto na boca, que quanto pode ser na região genital, que como pode ser diversos outros tipos de herpes que a gente pode ter, ele pode causar. Bom, então 95% aproximadamente da população mundial, ela tem algum dos subtipos do vírus de herpes, lembrando que são vários subtipos, tá bom? Não é só essas as manifestações que a gente tem na boca e na região genital, tá bom? Já o vírus de RNA, meu filho, ele pode ser tanto de fita positiva ou fita mais, quanto de fita menos ou cadeia negativa, quanto eu posso ter os meus retrovírus. E Arlen, como assim? Imagina o seguinte, meu filho. O retrovírus, ele é um vírus que oficialmente ele tem material genético de RNA, mas ele tem uma enzima no seu interior, chamada de transcriptase reversa. A transcriptase reversa, ela é capaz de pegar esse RNA e transformá-lo em um vírus de DNA. Eu posso te contar um negócio?
O vírus HIV, aquele que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ele é assim. Ele tem essa capacidade de fazer transcrição reversa. Agora, eu coloco aqui outras duas situações. O vírus de cadeia positiva ou fita positiva. Aquele vírus de cadeia negativa ou fita negativa. Comigo. Imagina que eu estou aqui vestido com essa roupa. Se eu for, sei lá, para o shopping, essa roupa está aceitável para ir ao shopping? Está tranquila? Está tudo bem para ir ao shopping? Você pode ir com qualquer roupa. Essa roupa está bacana? Como que está? Roupazinha básica, tranquilo, tudo bem? Então, se alguém chega e te convida, e Arlen, vamos para o shopping agora. Vamos. Estou pronto para ir. Eu estou no ponto de ir ao shopping. Ou melhor, eu estou no ponto já de entrar na célula e fazer de proteica. Fita positiva, ela é igual ao RNA mensageiro. Agora, imagina que eu estou aqui com essa roupa e eu sou convidado para ir ao Jornal Nacional dar uma entrevista lá ao lado do William Bonner. E aí, essa roupa já não estaria tão adequada para a situação. E aí, eu só preciso ir em casa, trocar minha roupa, colocar uma roupa mais formal para eu poder ir. Porque a fita, ela é diferente do RNA mensageiro. Ela não consegue simplesmente entrar na célula e já de cara iniciar a síntese proteica. Ela precisa de um tempo. Ela precisa se trocar. Ela precisa formar fita complementar para só então formar a síntese proteica. Então entende que ainda tem um intervalo, ainda tem um estágio. Isso é o RNA de cadeia negativa. E eu te dou o exemplo desse de cadeia negativa como o vírus da gripe e o de cadeia positiva como o vírus da dengue. Tranquilo, pessoal? Agora, que bacana, a gente também tem que lembrar que o ciclo de reprodução do vírus, ele essencialmente pode se dividir de duas maneiras. Eu tenho um ciclo que eu vou chamar de ciclo lítico e outro ciclo que eu vou chamar de ciclo lisogênico. Ciclo lítico, ciclo lisogênico. Olha que bacana. O ciclo lítico, eu costumo brincar de que aquele é o cara como se fosse aquele bandido barulhento. Ele vai te roubar, mas a polícia vai conseguir pegar ele. Como assim, Arlen? Ele invade a célula e ele começa a utilizar a maquinaria celular e ele começa a se proliferar, por exemplo, no interior dessa célula, no interior dessa bactéria que seja, e se prolifera, até que essa bactéria vai estar tão lotada de vírus que ela vai se romper. E na hora que ela se rompe, ela libera todos esses vírus para o meio. Vai causar sintomas, vai causar uma alta proliferação desses vírus, mas como eu disse, a polícia vai pegar. O nosso corpo, por exemplo, iria querer se defender dele. E aí, esse vírus, ele causa sintomas, que são sintomas, pessoal, agudos. Pensa comigo. Quando tu pega uma gripe, tu pegou, sei lá, dengue, tu ficou 3 anos, 4 anos, 5 anos para fechar a dengue? Ou por alguns dias, tu sentiu sintoma? Foi assim, né? Alguns dias, só teve os sintomas e tudo mais, porque são sintomas agudos, são vírus de caráter lítico. Eles utilizam essa maquinaria e se dispersam, fazendo esse processo que eu te expliquei. Até que vão infectar uma nova célula, fazer uma nova proliferação em massa, mas a polícia vai pegar os nossos glóbulos brancos, as nossas polícias internas vão pegar esses bandidos desses vírus. Deu para entender? Agora, se eu penso, por exemplo, no ciclo lisogênico, eu brinco dizendo que ele se hospeda na célula. Ele é inteligente. É aquele bandido tipo de La Casa de Papel, que você torcia para o bandido roubar lá a Casa da Moeda. O professor lá com todo aquele plano mirabolante, fazendo aquela engenharia toda para poder fazer o plano perfeito. É tipo esse cara do ciclo lisogênico. Ele é inteligente. Ele utiliza a maquinaria celular, se incorpora muitas vezes no material genético daquela célula, daquela bactéria, e fica lá, por anos, anos e anos, até morrer. São sintomas, muitas vezes, que a gente nem percebe. São sintomas que às vezes só aparecem quando a gente tem uma queda da imunidade.
O vírus perdura. E Arlen, tu pode me dar exemplo de vírus que se eu contaminar, se eu pegar eles, vai perdurar? Claro. HIV, herpes. Então são vírus que, uma vez contaminados, eles vão estar lá, no nosso corpo. O vírus que tantas pessoas no mundo, muitas vezes a pessoa não manifesta sintoma algum, mas, às vezes a imunidadezinha cai, aparece uma feridinha aqui, aparece outra feridinha acolá, não causa tanta manifestação, a depender do... O vírus perdura. E o vírus está lá, no nosso corpo, se aproveitando dele, vivendo, sem causar malefícios. Isso é tão importante, se é que me entende. Tudo bem, então, não esqueça disso. Mas, claro, para a gente não esquecer, eu preparei uma musiquinha para você. Vamos entender primeiro? Vem pra cá. Se um dia alguém teve dengue, ebola, chikungunya, cachumba, herpes e o sarampo, você tem que lembrar, filho, são todas viroses que a gente está falando. Eu te expliquei o seguinte, que se o RNA ele for igual ao mensageiro, cadeia mais, ele será. Está pronto já para ir. Está com roupa de ir para o... Mas, se for a ele complementar, cadeia menos, eu posso chamar. Ele tem que trocar de roupa para só então fazer a síntese proteica. Ei, que vírus é PIL, eu já sei. O que é PIL? Parasita intracelular obrigatório. E você aprendeu que pode ser tanto de DNA quanto de RNA. E quanto aos ciclos, você me disse o seguinte, no ciclo lítico, a célula morre. É o bandido barulhento. Mata a célula, mas vai ser capturado. Mas o lisogênico se hospeda. E se hospedando, ele vai perdurar. E aí, poliomielite, AIDS, gripe, varíola, rubéola e hepatite, febre amarela e HPV, são todas viroses que você tem que aprender. Então, olha para cá e vamos ver um pouquinho dessa música aqui para você aprender comigo. Chega para cá. Aí na cadeira, não dança ainda não, tá? Chega para cá. Vamos construir tua aprovação juntos. Vem cá, fala assim, Se um dia alguém teve dengue, ebola ou chikungunya, cachumba, herpes, de uma virose, DNA igual ao mensageiro, cadê mais ele será? Mas se for a ele complementar, cadeia menos eu posso chamar. Que vírus é PIL? Faz assim, com DNA ou RNA. Tu vai passar, hein? Canta comigo assim, no ciclo lítico a célula morre. Tá bacana, fala assim, lisogênico se hospeda, poliomielite, tem AIDS e gripe, varíola, rubéola, hepatite, febre amarela, HPV. E Arlen me ensina que é para eu aprender, poliomielite, tem AIDS e gripe, varíola, rubéola e hepatite, febre amarela, HPV. E Arlen me ensina que é para eu aprender. Pronto, filhão, aprendeu isso aqui? Já está certo para o teu Enem, já está certo para o teu vestibular. Então, vem para cá, vamos entender então um pouquinho sobre zoologia. Já que a gente falou sobre biologia, vamos começar a avançar agora no nosso reino animalia. E eu quero que você lembre rapidamente que todos os nossos animais têm como característica em comum serem pluricelulares. E essa pluricelularidade eucarionte, ou seja, com células que têm carioteca, um núcleo organizado, um material genético organizado, com ribossomos 80S, são e compreendem os representantes do nosso reino animal. Agora lembra que nós temos vários representantes, poríferos, quinidários, platelmintos, hematelmintos, anelídeos, até a gente chegar lá em cordados. O que eu quero que você relembre junto comigo é que a gente tem algumas características gerais que nós precisamos seguir e que você precisa aprender para você sentir segurança em marcar na sua prova. Mas olha como é fácil, me dá essa chance. Vem para cá. Lembra que todos eles são pluricelulares. Eu já vou te dar o primeiro bizu e eu quero que você lembre que o primeiro, P de primeiro, P de porífero. O primeiro, que é o porífero, P de porífero, P de primeiro.
eles também têm pediporífero, pediparazoários. E Arlen já começou o nome feio, não vou aprender isso? Claro que vai, meu filho. Parazoário é todo animalzinho que ele não tem folhetos, tecidos embrionários verdadeiros. E Arlen, quem são os meus tecidos embrionários verdadeiros? Olha como é fácil. Eu tenho 3 tecidos, 3 folhetos embrionários verdadeiros que eu preciso lembrar. Eu vou dar o nome de ectoderma, esse vai ser o folheto mais externo. O outro será a endoderma, vai ser o folheto mais interno. E eu tenho o último folheto a ser formado, a mesoderma, que é o folheto do meio. E Arlen, o que é que cada um forma? Ao longo do semestre a gente vai aprender o que é que cada um desses caras são capazes de construir no nosso corpo e no corpo desses bichinhos. Mas lembra que o pediporífero, o pediparazoário, não tem tecidos embrionários verdadeiros. São os únicos que não têm. Aí, Arlen, então, a partir de quinidários, já sabe que todos eles têm isso. Só que eu tenho que te dar uma característica a mais. Quinidários são os únicos representantes que eles são, pessoal, olha só, diblásticos. Eles só têm 2 folhetos embrionários verdadeiros: ectoderma e endoderma. Eles ainda não têm mesoderma. Todos os outros, platelminto, nematelminto e por aí vai, até a gente chegar em cordados, eles serão triblásticos. Ou seja, eles têm 3, ecto, endo e meso. Tudo bem? Então, lembra disso aqui. Agora, bacana. Platelmintos são triblásticos, os primeiros triblásticos do nosso grupo. Só que eu quero que você lembre que eles são vermes de corpos achatados. Sabe por quê? Porque eles não têm um negocinho chamado de celoma. É por isso que nós vamos chamar quem não tem celoma de acelomados. Oficialmente, a gente só pode classificar se ele é celomado ou acelomado, se o meu indivíduo ele for o quê, pessoal? Triblástico. Porque eu necessito ter mesoderma para poder classificar quanto à formação de celoma. Tudo bem? Agora, olha que bacana. Os outros, eles possuem, pessoal, cavidade corporal. Tanto que eu tenho os nematelmintos, que são vermes já de corpos cilíndricos. Esses caras, eles têm não um celoma verdadeiro, eles têm um falso celoma, o que eu chamo de pseudocelomados. Pseudocelomados. Enquanto que os demais, todos eles serão celomados. Tranquilo? Agora, olha que bacana. Esses que são celomados, eu posso ainda classificar como protostomados ou deuterostomados. Arlen, como assim? Protostomados e deuterostomados é uma maneira que eu tenho de fazer uma classificação bem simples. Existe lá no desenvolvimento embrionário, claro, a gente vai aprender isso com mais calma mais para frente, que os nossos animaizinhos, eles podem ter um negocinho chamado de blastóporo. É um orifíciozinho que eu tenho durante a minha formação embrionária inicial. Esse blastóporo, ele vai formar nos protostomados. Em quem, Arlen? Nos protostomados. Primeiro a boca, depois o ânus. Já nos nossos animais deuterostomados, eu vou formar o ânus. Essa é a diferença, ok? Eu vou formar o ânus. A boca ela vai ter uma formação posterior, que a gente tem alguns detalhes para a gente te mostrar essa formação, tá bom? Então, protostomados, primeiro o ânus. A boca vai vir por um processo subsequente, entender assim? Então, protostomados serão anelídeos e artrópodes, enquanto que deuterostomados só vou ter 2, equinodermos e cordados. Lembrando que artrópodes e anelídeos, eu junto os dois chamando assim de artrolídeo.
Artrolídeo, eles são, pessoal, segmentados, porque eles têm um corpo dividido em metâmeros. Acontece o que a gente chama de metameria, tá certo? Então, eles têm um corpo segmentados. Então, artrolídeo é segmentado, não... E junto com os moluscos, eles são protostomados. Equinodermos é um mundo à parte que a gente vai estudar mais para frente. A gente vai falar do sistema hidrovascular, o sistema ambulacrário. Vai ver que a gente tem algumas classes, 5 classes de equinodermos diferentes. Asteroide, holoturoide, crinóide, ofiuroide, por aí vai. A gente tem as suas características, mas eu quero que você lembre da estrela do mar. A estrela do mar está lá na dela. Não mexe com ninguém, não incomoda ninguém. E para terminar, a gente fala de cordados, que cordados tem um negocinho chamado de notocorda. Tudo cordado, ele tem notocorda, ainda que seja só no estágio larval, mas ele vai ter. Então, cordados tem notocorda, não esqueça disso. Tanto equinodermos quanto cordados são deuterostomados, tudo bem? E claro, para a gente também não esquecer, existe uma musiquinha que a gente fez aqui para você lembrar disso aqui, uma musiquinha bem facinho, que eu quero que você já venha aprendendo aqui comigo para a gente cantar ao longo da nossa preparação. Olha que simples, olha que fácil, olha que tranquilo. Olha aí, aperta aí. Clica de novo. Isso. Vou voltar aqui para você, tá? Ó. Olha só. Quero que você cante comigo. Vou colocar a letra aqui ao lado. Aperta aqui. Pode colocar. Opa, acabei passando. Isso. Foi não? Deixa eu voltar tudo, então. Vem pra cá, canta comigo essa daqui, fala assim, ó. Olha que fácil. E se quiser é desse jeito, não sou aluno perfeito, mas estudo duro todo dia, o dia inteiro. Chega a vitória, aluno de Arlen é treinado para ser foda. Vem pra cá, canta comigo e vem prestando atenção aqui no que a gente botou juntos, tá? Na hora da tua aprovação, eu só quero tua participação. Chega pra cá, vem. Fala bonito assim, ó. O pluro entrou na minha vida, parte dessa história, porém não tem tecido, não se esqueça disso agora. E a partir dos quinidários, já sabe que ele também, e já sabe que eles não são formados, nemato é pseudo, não peça que quem passa na OAB é fera, isso não diz. Artrolide é segmentado, que isso fique bem claro, e junto com os moluscos eles são protostomados. Aqui cordados tem notocorda, são deuterostomados, eu virei aluno foda. Gente, olha que tranquilo. Arlen, eu vi que no meio da música falou que quem passa na OAB é foda, é fera. O que é isso, pelo amor de Deus? É uma doença que a gente tem que lembrar que todo nematelminto, ele é capaz de causar. Olha que fácil. Nematelmintos, eles podem causar um grupinho de doenças que a gente vai lembrar simplesmente por OAB. E Arlen, como assim? Fala assim comigo, olha. Os nematelmintos, eles podem causar um grupo de doença. E você tem que lembrar que quem passa na OAB é fera. Como é, Arlen? Quem passa na OAB é fera. E Arlen, como assim quem passa na OAB é fera? Para você lembrar que nematelmintos podem causar uma doença chamada de oxiurose, ascaridíase, ancilostomíase, bicho geográfico e, para terminar bonito, filariose. Bacana, né, gente? Então, todo nematelminto. Alguns nematelmintos, a depender da espécie, enteróbios vermiculares, ascaris umbricoides, ancilostoma duodenale ou necatura americanos, Fulkercroft, são algumas espécies que a gente tem que podem causar essas doencinhas. Bem aí, tá bom? Então, só para a gente lembrar, porque programa de saúde é um assunto
certo em todo vestibular de medicina. Alguma coisa sobre isso, então você tem que saber. Tranquilo, pessoal? Então vem para cá. Já que a gente terminou falando de cordados, então eu quero te mostrar um negocinho chamado de circulação comparada. Para lembrar da circulação comparada, só que quem for passar vai repetir comigo na sua casa e falar assim, olha, pan-repan. Como é que você vai falar? Pan-repan. E Arlen, o que é pan-repan? Pan-repan, 11, 21, 22. Bora de novo? Pan-repan. Mas o que é isso? Tudo que tiver em cima se refere à quantidade de átrios que tem no coração. Tudo que tiver embaixo, a quantidade de ventrículos. É ali, sim, tá vendo a câmarazinha? Isso aqui é um coração. Por exemplo, é um coraçãozinho de um peixe. Tem um átrio, um ventrículo. Um átrio, um ventrículo. E o coração de um anfíbio, de um sapo, por exemplo, tem 2 átrios, um sendo um átrio direito, o outro sendo o átrio esquerdo, e um ventrículo. Répteis, aves ou mamíferos, eles têm 2 átrios, e todos eles têm 2 ventrículos. Olha que fácil, Yarlen, isso aqui é muito moleza. É óbvio, meu filho, que você vai passar em medicina. Você só precisa do direcionamento correto. Só. Pan, repan, como é que você me diz? 11, 1, 22. Peixes, 1 átrio, 1 ventrículo. Anfíbios, 2 átrios, 1 ventrículo. Répteis, aves e mamíferos, 2 átrios e 2 ventrículos. A única coisa que você tem que se atentar é quanto à classificação. Sabe por quê? Porque alguns vestibulares, eles querem te perguntar o seguinte: esse sangue, então, passa quantas vezes no coração? A mistura de sangue venoso com sangue arterial. O que é um sangue venoso? É um sangue rico em CO2, em gás carbônico, e pobre em oxigênio. Um sangue arterial é o contrário. É um sangue rico em oxigênio, mas pobre em gás carbônico. Não é que não tenha, é que a quantidade ela é menor, ela é baixa, tá bom? O vestibular que estiver te dizendo que não tem nada de CO2 ou nada de oxigênio, está mentindo, está errado essa afirmativa. Tem, mas a quantidade não é melhor. Sangue arterial, rico em oxigênio, pobre. Sangue venoso, rico em gás carbônico, mas pobre em oxigênio. Ok? Então, no átriozinho, no coraçãozinho de um peixe, entra pelo átrio, sai pelo ventrículo. Passou quantas vezes no coração, Yarlen? Ah, Yarlen, só passou. Por isso, dizer que essa circulação é isso. Teve mistura de sangue arterial com sangue venoso? Não. Então, é uma circulação simples e completa. Agora, olha para o sanguezinho, olha para o coraçãozinho de um anfíbio, de um sapinho, por exemplo. Se eu olho para cá, tem 2 átrios. Beleza. O sangue, então, entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo, sai do ventrículo, faz a troca gasosa, deixa de sangue venoso e passa a ser sangue de novo e vai para todo o corpo. Me diz uma coisa, passou 1 ou 2 vezes pelo coração? 2 vezes. Por isso que eu digo que essa circulação ela é dupla. Mas houve mistura de sangue venoso com arterial, está vendo que está misturando aqui no ventrículo? Então eu digo que essa circulação ela é incompleta, porque houve mistura de sangue venoso com arterial. E por fim, meu filho, olha para cá. Todos aqui têm 2 átrios e 2 ventrículos. Então, Yarlen, como é que vai ser a circulação? Eu posso então, já se tem 2 átrios e 2 ventrículos, eu tenho certeza que vai passar 2 vezes no coração. Maravilha. Então vai ser a circulação dupla. Perfeito. Agora, Yarlen, posso já de cara dizer que vai ser uma circulação completa? Ainda não. Porque olha só, répteis tem um detalhe. Se o réptil ele for não crocodiliano, filho, entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo, sai para os pulmões e quando retorna vai para o átrio esquerdo e para o ventrículo. Eu começo a formar um septo interventricular, mas ele não flui por completo. Então eu tenho comunicação ainda. Então a circulação desse réptil não crocodiliano, ela vai ser uma circulação mais incompleta também. E aí, então crocodiliano que o por completo eu
então que ela é dupla e completa agora, a gente fica doido para falar que sim, né, filho? Mas ainda não. Sabe por quê? Porque bem aqui existe uma comunicação entre os vasos, uma comunicação que acontece fora do coração, mas mistura sangue arterial com sangue venoso. Isso aqui eu dou o nome de forame de Paniza. Então, a circulação dos répteis, elas continuam sendo uma circulação dupla, porém completa. Já a circulação de aves e mamíferos, eu posso te marcar categoricamente que serão uma circulação dupla e completa, ou seja, não há mistura de sangue venoso ou arterial. E é por isso que a gente termina mostrando o coração da gente. Olha só que bonito. Um tema que é de tanta relevância nos teus vestibulares é como é que acontece a condução do impulso nervoso no teu coração e como acontece a entrada de sangue nele. O nosso coração humano, ele é um coração tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos, isso você já aprendeu. Pan, ré, pan, 11, 21, 22. Lembra, o sangue ele entra venoso e toda vida que o sangue chega no coração, o sangue chega por veias. Repita comigo. Quando o sangue chega no coração, o sangue chega por veias. Ele vem por uma veia cava superior e uma veia cava inferior. Passa para o ventrículo direito, sai do nosso coração. Se o sangue sai do coração, sempre sai por uma artéria. Ai, Arley, eu vi uma vez o meu professor falando que sangue arterial só anda em artéria. Não, meu filho, a gente tem exceção. Artéria pulmonar é uma artéria que transporta sangue venoso. Então, a gente tem a artéria pulmonar, que vai levar o sangue para os pulmões, para serem trocados os gases, para deixar esse sangue rico agora em oxigênio. E agora esse sangue retorna por uma veia, trazendo sangue arterial, outra exceção. Uma veia, meu filho, chamada de veia pulmonar. As veias pulmonares entram aqui no átrio esquerdo, passam para o ventrículo esquerdo e se distribuem por todo o corpo com uma artériazinha chamada de aorta. Lembra, se sai do coração é artéria, e essa artéria é a artéria que leva o sangue para o corpo inteiro, que eu dou o nome de artéria. Tranquilo, né, gente? E claro, para a gente terminar, eu só preciso te mostrar como é que a gente conduz o sangue no nosso corpo. Olha, como é que a gente conduz o impulso elétrico dentro desse coração. Tudo começa a partir de um nozinho, chamado de nó sinusal ou sino atrial. É o marca-passo do nosso coração. Ele que marca a batida, ele que gera o impulso para o nosso coração bater. Esse nó sinusal, ele manda a mensagem para um carinha chamado de nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular é o porteiro e maestro do coração. Ele permite que todos os átrios contraiam. E quando todas as células dos meus átrios contraíram, ele libera o impulso para os ventrículos, para esse ventrículo conseguir contrair o feixe de His e as fibras de Purkinje e fazer com que o nosso coração ele bata durante a nossa vida inteira até o dia da gente se despedir. Então, filho, esse foi um pouquinho do desafio médio que eu queria te mostrar. Eu espero que esse seja só o começo da nossa caminhada aqui para frente. Boa sorte, estou na torcida por você. Vamos juntos construir a tua história. Um grande abraço, conta com a gente. Tchau, tchau.